Você realmente acredita que sabemos tudo sobre o nosso planeta? Que todas as fronteiras foram exploradas e todos os mistérios desvendados? E se eu te dissesse que uma vasta porção da Terra, um continente inteiro, esconde segredos tão profundos que poderiam reescrever a história da humanidade? Estamos falando de algo que desafia a lógica, guardado sob uma camada de gelo impenetrável, longe dos olhos curiosos do mundo. Não é ficção científica, mas sim a realidade que muitos preferem ignorar. Prepare-se, porque hoje vamos derrubar o véu da ignorância e desmascarar o que existe debaixo do gelo da Antártida. Estruturas colossais, seres desconhecidos, talvez até vestígios de civilizações perdidas, tudo isso esperando para ser revelado. Por que essa verdade foi mantida em segredo por tanto tempo? O que eles não querem que você saiba? As respostas são mais chocantes do que você imagina. Junte-se a nós nesta jornada ao desconhecido e descubra as curiosidades mais impressionantes sobre este continente enigmático. O que realmente espreita nas profundezas congeladas? A Antártida, o continente mais frio, seco e ventoso da Terra, é um lugar de extremos. Com uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, é quase 2 vezes o tamanho da Austrália e 98% de sua superfície está coberta por uma camada de gelo que, em alguns lugares, pode ter mais de 4 quilômetros de espessura. Mas o que se esconde sob essa vasta e imponente cobertura branca? Por muito tempo, a Antártida foi vista como uma terra inóspita, desabitada e sem grande interesse, além da pesquisa climática e biológica de sua superfície. No entanto, avanços tecnológicos recentes e o derretimento gradual de algumas de suas geleiras têm revelado uma paisagem subglacial, surpreendentemente complexa e cheia de vida. Os cientistas têm utilizado radares de penetração no gelo, gravímetros e sismógrafos para mapear o terreno por baixo da calota polar. O que eles descobriram é uma topografia tão variada quanto a de qualquer outro continente, completa com cadeias de montanhas colossais, vastas planícies, cânions profundos e, o mais surpreendente de tudo, uma intrincada rede de lagos e rios subglaciais. Imagine um mundo inteiro existindo em total isolamento por milhões de anos, protegido pelo gelo de qualquer influência externa. Um dos maiores e mais famosos desses lagos é o Lago Vostok, descoberto sob mais de 3,7 quilômetros de gelo. Com cerca de 250 quilômetros de comprimento e 50 quilômetros de largura, é um dos maiores lagos de água doce do mundo. Sua existência, aquecida por fontes geotérmicas e selada do mundo exterior, levanta perguntas fascinantes sobre a possibilidade de vida adaptada a condições extremas. Que tipo de organismos poderiam ter evoluído em um ambiente tão isolado e único? A resposta pode redefinir o que sabemos sobre a resiliência da vida e as condições necessárias para seu surgimento. A ideia de um ecossistema completamente isolado sob o gelo é por si só uma revelação bombástica, mas a Antártida guarda ainda mais mistérios. A descoberta de montanhas que rivalizam com os Alpes, como a Cordilheira Transantártica, que atravessa o continente, sugere que a Antártida nem sempre foi o deserto gelado que conhecemos hoje. Evidências geológicas indicam que, em épocas remotas, este continente já abrigou florestas exuberantes e uma vida animal diversificada, muito antes de ser engolido pelo gelo. Essa transformação radical levanta questões cruciais sobre as mudanças climáticas passadas e o que o futuro pode reservar. O que mais as profundezas geladas podem nos contar sobre a história esquecida do nosso próprio planeta? O silêncio do gelo,
um manto ancestral que cobriu milênios, não é um vazio, mas uma tapeçaria tecida com sussurros de eras esquecidas. Sob a imponente vastidão branca e azul, onde o ar corta a pele como lâminas invisíveis e a luz dança em reflexos prismáticos, existe um mundo adormecido, pulsando com uma vida que desafia a compreensão. Não se trata apenas de rochas e fósseis, mas de uma melodia ancestral que a própria terra guardou em seu coração gelado, esperando o momento certo para reverberar novamente. Cada fissura, cada camada de neve compactada é uma página de um livro colossal, escrita com a tinta do tempo e selada pelo frio eterno. Este continente, outrora um berço verdejante de vida abundante, agora se revela como um santuário de memórias petrificadas. A jornada para desvendar seus segredos não é meramente científica, é uma peregrinação ao âmago da existência, um convite a tocar as cicatrizes de um planeta que respirou e transformou-se. Imagine as florestas que um dia se estendiam sob céus azuis, o rugido de criaturas extintas ecoando por vales hoje silenciosos, a dança de ecossistemas complexos que floresceram e se curvaram diante de uma força colossal e implacável. Aquilo que emerge das profundezas geladas não são apenas dados geológicos, mas ecos de uma sabedoria esquecida, lições sobre a impermanência e a resiliência. Há uma magia quase palpável na ideia de que, sob o gelo, se esconde a chave para entender não só o passado remoto da Terra, mas também o nosso próprio destino. As descobertas aqui não apenas reescrevem a história natural, elas confrontam a nossa própria percepção do tempo, da vida e da nossa frágil existência. É uma tapeçaria complexa de eventos, emoções e transformações que ressoa com uma urgência silenciosa, convidando-nos a uma profunda reflexão sobre os ciclos da natureza e o lugar da humanidade neles. Uma jornada que promete não apenas revelar segredos, mas transformar quem os escuta. Afinal, a história que se desenrola diante de nós não é apenas sobre o passado distante, mas sobre o eco dessas verdades em nosso próprio presente. É um convite para irmos além da simples observação, para sentirmos cada descoberta e cada reviravolta. Como essas revelações ressoam em você? Quais sentimentos elas despertam? Queremos ouvir suas perspectivas, suas próprias experiências, que talvez se conectem a esses mistérios ancestrais. Ao compartilhar, tecemos juntos uma rede de compreensão, enriquecendo esta jornada coletiva. Sua voz é essencial para completarmos este mosaico de curiosidades e reflexões sobre nossa existência. À medida que os dias passavam, a equipe de cientistas liderada pela doutora Sofia mergulhava cada vez mais fundo nas camadas de terra e tempo. Cada nova escavação revelava não apenas ossos fossilizados de criaturas desconhecidas, mas também vestígios de uma civilização antiga, cujas ferramentas e artefatos desafiavam tudo o que se sabia sobre a cronologia da vida inteligente na Terra. As peças de um quebra-cabeça inimaginável começavam a se encaixar, sugerindo uma coexistência entre espécies que a ciência moderna jamais considerara possível. A complexidade dos achados era tamanha que a própria Sofia, com décadas de experiência, sentia-se uma aprendiz diante da magnitude daquele legado ancestral. Sofia não podia mais negar. As evidências, antes fragmentadas, agora formavam um mosaico chocante. A coexistência entre espécies não era uma mera tolerância, mas uma interdependência complexa, quase simbiótica. Não se tratava apenas de diferentes grupos humanos compartilhando o mesmo território, mas de algo muito mais profundo, algo que desafiava a própria linha evolutiva que a ciência moderna havia traçado com tanta certeza. Havia indícios de uma colaboração que transcendeu a barreira da compreensão biológica convencional, sugerindo uma inteligência compartilhada que se manifestava em tecnologias rudimentares,
mas com princípios de engenharia sofisticadíssimos e em sistemas de comunicação que não se encaixavam em nenhum padrão conhecido. A cada nova decodificação, a realidade se distorcia um pouco mais, revelando um passado onde a vida floresceu em configurações que pareciam tiradas de um mito. A grande questão que agora pairava era: que espécies eram essas? Os artefatos e os registros pictóricos, antes interpretados como meras representações simbólicas ou folclóricas, ganhavam um novo e perturbador significado. Figuras que combinavam traços de hominídeos com características de grandes predadores marinhos ou terrestres, ou mesmo com estruturas que lembravam formas de vida vegetal avançada, não eram alegorias. Eram retratos de uma realidade esquecida. A narrativa ancestral parecia descrever não a dominação de uma espécie sobre a outra, mas uma fusão de conhecimentos, uma troca de habilidades que permitiu a construção de estruturas monumentais e a criação de ferramentas que desafiavam a capacidade tecnológica da época. Era como se a própria natureza tivesse sido moldada por uma parceria inimaginável, onde a biologia e a engenharia se entrelaçavam em um balé de adaptação e inovação. Essa revelação forçava a reavaliação de tudo que se acreditava saber sobre a origem da civilização e a evolução da inteligência na Terra. As curiosidades que surgiam eram inúmeras. Como uma sociedade poderia ter mantido tal segredo por milênios? E por que ele foi tão meticulosamente apagado da história oficial? Os padrões genéticos encontrados em amostras minúsculas de tecidos orgânicos, preservados em condições anômalas, começavam a indicar cruzamentos ou modificações que não se encaixavam no dogma da especiação. Seria possível que a própria definição de espécie fosse muito mais fluida no passado do que imaginamos? E se o que consideramos mitos de criação fossem, na verdade, memórias distorcidas de experimentos biológicos ou de alianças interespécies que formaram a base de nossa própria existência? O pensamento era vertiginoso, mas a coerência dos dados era irrefutável. Sofia, com um misto de admiração e apreensão, percebia que estava à beira de uma verdade que poderia reescrever os livros de história e ciência. A ausência de conflito explícito nos registros sobre essa coexistência era outro ponto intrigante. Em vez de lutas por recursos, havia indícios de uma gestão colaborativa, de um entendimento profundo dos ecossistemas que permitia a todas as partes prosperarem. O próximo passo era desvendar o mecanismo que mantinha essa frágil e poderosa aliança. Havia um padrão recorrente nos símbolos, um código que parecia ser a chave para compreender não apenas a comunicação entre essas entidades, mas também a sua filosofia de vida. A decifração desse código não era apenas um desafio linguístico, mas uma jornada para o coração de uma sabedoria esquecida, que prometia revelar não apenas quem eles eram, mas o que realmente significa ser inteligente e coexistir em um planeta. A cada nova descoberta, a sensação de que o quebra-cabeça estava prestes a ser concluído se intensificava, mas com ela vinha a inquietude de saber que a peça final poderia ser a mais chocante de todas, capaz de desestabilizar os alicerces da nossa própria identidade. O legado ancestral, de fato, não era apenas sobre o passado. Era um espelho que refletia possibilidades futuras, desafiando a humanidade a questionar seus próprios limites e preconceitos. A jornada que compartilhamos através dos véus do tempo não termina aqui. Ela se desdobra agora em um convite irrecusável. A peça final do quebra-cabeça, outrora temida por sua capacidade de desestabilizar os alicerces da nossa identidade, revela-se não como um fim, mas como um novo alvorecer. Ela nos mostra que o legado ancestral é, de fato, um espelho que reflete não apenas o que fomos, mas o que podemos ser,
desafiando-nos a transcender preconceitos e a expandir os limites da nossa própria compreensão. Este conhecimento recém-adquirido é uma ferramenta poderosa. Ele nos impele a olhar para dentro, a questionar nossas origens e a valorizar a tapeçaria cultural que nos forma. Que tal começar explorando suas próprias raízes, conversando com os mais velhos de sua família ou buscando as histórias de sua comunidade? Ou, quem sabe, engajando-se em iniciativas que preservem a memória coletiva, apoiando a educação sobre diversas culturas e promovendo o diálogo intergeracional. Cada pequena ação, desde ouvir uma canção antiga até visitar um sítio histórico, é um passo para fortalecer a conexão com essa herança viva. Ao abraçar essa perspectiva, percebemos que somos parte de algo muito maior. Somos elos em uma corrente inquebrável, com a responsabilidade de honrar o passado enquanto moldamos um futuro mais justo e inclusivo. Que este despertar inspire cada um de nós a ser um agente de mudança, construindo pontes onde antes havia muros, e um futuro onde o legado ancestral seja a base para uma humanidade mais consciente, empática e unida. A história continua a ser escrita e você é parte fundamental dela.